Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, dia 26 de outubro, terça-feira, nós estamos ainda no ano de 2021. E a nossa aula de hoje, a primeira aula de hoje, é de língua portuguesa. Nós vamos abrir os nossos livros nas páginas 82, 83 e 84. Nosso livro didático de língua portuguesa, ok? Nós vamos hoje caminhar ainda na nossa língua portuguesa e vamos aprender um pouquinho mais sobre duas letrinhas muito legais, que é a letrinha T e a letrinha D. Sons parecidos, né, gente? Mas são duas letras diferentes, T e D. Leia em voz alta o nome de duas personagens que fazem parte da história O Urso com Música na Barriga. Vocês ainda se lembram da nossa história que a gente já está trabalhando algumas aulas atrás e vamos continuar hoje, tá? Ou a história do Urso com Música na Barriga. Então vamos ler o nome de duas personagens dessa história. Nós temos a personagem citada lá bem no início da história, que é Jacaré deixa estar. E temos também na história uma das personagens que é Tucano Narigão. Então nós temos aí dois animais, o jacaré deixa estar e o tucano narigão. Na letra A, pede para vocês, copie a letra em destaque nos quadrinhos a seguir. Então olha só, nós temos umas letras que estão em destaque aí no livro de vocês nessas palavrinhas. Elas estão em letra vermelha, diferente das outras, por isso que a gente chamou de destaque, tá? Então nós temos a letrinha D e nós temos a letrinha T. A gente precisa que vocês copiem essas letrinhas aqui nesses quadrinhos ao lado. Na letra B, fala assim, releia a seguir o trecho da carta do ursinho e pinte as letras T e D. Então, olha só, o ursinho fez uma cartinha, tá? E aí eu quero que vocês leiam essa cartinha e vai pintar para mim as letrinhas T e D que vocês encontrarem aí. Então, vamos ler juntos a cartinha. Boa tarde. Minha mãe quer ganhar um filhinho. Eu venho lhe pedir que nos mande um ursinho. Você se lembra de parte daquele bilhete que ele escreveu para a cegonha cor-de-rosa? Pois bem, então aqui nós temos o bilhete, uma parte desse bilhete, e eu preciso que vocês descubram para mim onde tem as letrinhas T e onde tem as letrinhas D, e vocês vão pintar essas letrinhas, tá? Letra C. Marque com um X a alternativa correta. As letras T e D, vamos ver, só podem aparecer no início das palavras? Ou podem aparecer no início ou no meio das palavras? Então, vamos pensar em todas as palavras que vocês conhecem, que tem a letrinha T e a letrinha D. Vamos puxar na memória. Tarde, tem letrinha T nela? Tem sim. Mandou, tem letrinha T? Tem. Pedir, tem letrinha T? Tem. Vamos ver outra com letrinha D? Dente. Dado, também com letrinha D, não é mesmo? Perdão, também a gente encontra a letrinha D. Então, são diversas palavras que existem na nossa língua portuguesa que a gente vai encontrar a letra T e letra D. Mas vocês acham que essa letra só existe no início das palavras? Se for, vocês vão marcar com um X aí no quadradinho para mim. Não, essas letras aparecem no início ou no meio das palavras. Então, vocês vão marcar com um X nessa frase aí, tá? Número 2, leia a tira a seguir. Então, nós temos uma tirinha aí, que é de parte de uma história em quadrinhos, e a gente vai ler o que está escrito aí. Olha só. Então, olha só. O personagem Franjinha, da Turma da Mônica, está lá com uma corneta e está fazendo tá, 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 tá. Isto tudo não está me cheirando muito bem. Foi o que o cachorrinho falou, olhando para um outro cachorro. Então, a gente está vendo uma cena aí. E eu já até falei o nome do personagem, né, gente? Eu não deveria ter falado. Então, nós estamos vendo uma cena aí com esse personagem da Turma da Mônica, não tem problema eu falar. E ele está tocando uma trombeta e vai sair um som, tá? Esse som que sai lá. Tá, 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 tá. Isto tudo não está me cheirando muito bem. Então, aí resmungou ou reclamou o cachorrinho aí da história. Então,
Então, letra A, você conhece essas personagens? Eu já dei uma leve introdução de quem são e de qual história que elas fazem parte. O que elas estão fazendo? Então, contem aí para mim, o que essas personagens estão fazendo aí nesse trecho? Vamos para a página 83 para continuarmos. Letra C. Leia os nomes dos cachorros que aparecem na tira. Então, naquela tirinha da página anterior, vocês viram o menininho tocando aquela trombeta e tinha dois cachorrinhos ao lado. O cachorrinho azul e o outro cachorrinho ao lado, certo? Então, vamos ler o nome desses cachorrinhos. Um se chama Bidu, o outro se chama Duque. Então, nós temos o cachorrinho Bidu e Duque, tá? Separe as sílabas dessas palavras. Pinte as sílabas que começam com a letra D. Então, olha só. A gente já aprendeu a divisão de sílabas das palavras. Por isso, a gente costuma, olha, a gente pode até contar, olha. Bidu. A gente descobre que tem duas sílabas nessas palavras. E vamos para do que. Vocês percebem que a gente dá uma pausa de uma sílaba para a outra quando a gente está lendo as palavrinhas? Por exemplo, se eu fosse separar a palavrinha cachorro, eu iria falar cachorro, certo? Ó, cachorro. Então, a gente faz uma leve pausa quando a gente está separando a sílaba das palavras. Por exemplo, se eu for separar caderno, vamos separar a sílaba de caderno. Eu vou falar caderno. Eu faço a divisão das sílabas quando a gente vai dar uma leve pausa na hora que a gente vai separar. Tá ok? Nesse momento a gente separa a sílaba. Então, vocês vão separar as sílabas de bidu e as sílabas de do que. E vocês vão pintar as sílabas que começam com a letra D, tá? Não é só o início da palavra. Quando você dividiu e formou sílabas, vocês vão pintar a sílaba toda que começa com a letra D, ok? Na letra D, na tira que você leu, Franjinha segura um instrumento musical. Que instrumento é esse? Bom, eu também já dei um leve spoiler para vocês na hora que eu estava lendo a tirinha e vocês vão conseguir descobrir facilmente, tá bom? Escreva o nome do instrumento e separe o nome em sílabas. Pinte a sílaba que começa com a letra T. Se vocês voltarem uns segundinhos na aula aí, vocês vão escutar que instrumento é esse que eu falei. E aí vocês vão separar essa palavrinha que é o instrumento em sílabas e vocês vão pintar a sílaba que começa com a letra T, ok? Letra E. Observe o texto que está dentro do primeiro balão da tira. Assinale a alternativa correta. O texto do balão representa... Vocês lembram? Na tira anterior, tem lá o Franjinha tocando aquele instrumento musical e saiu um som de lá. Então, aquele texto que está dentro daquele balãozinho, o que ele representa? É o som de um instrumento musical ou é o som de um trava-línguas? Bom, o que é trava-línguas? Vamos voltar aqui. Trava-língua é aquelas frases que a gente usa assim, que tem uma certa dificuldade da gente conseguir falar as palavrinhas com sons muito parecidos. Por exemplo, atrás daquela jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, quanto a jarra arranha a aranha. Isto é um trava-línguas, tá? Existem vários trava-línguas conhecidos, mas só para vocês entenderem. Então, trava-línguas é quando a gente pega várias palavras que têm os sons bem parecidos, a gente junta essas palavras e tenta ler sem errar. Tá? Então, naquele balãozinho dessa tirinha, a gente encontra no primeiro balão o som do instrumento musical ou o som de um trava-línguas. Vocês vão marcar com X aí. Letra F. Leia essa palavra e o significado dela. Então, nós temos uma palavra aqui em destaque, tá? E a palavra é tina. O que significa tina? É uma vasilha usada para levar água, lavar roupa, entre outros. Hoje em dia, a gente não fala muito mais essa palavra. São poucas pessoas que utilizam a palavra tina. Mas há mais tempo, era muito comum todo mundo falar assim, pega a água que está na tina, traz a tina para mim lavar roupa. Essa vasilha que vocês estão vendo na imagem logo ao lado aí. Parece um balde. Hoje em dia a gente falaria talvez um balde, uma bacia, mas eles falavam tina, tá? Então, circule a tina que aparece na tira. Então, vocês vão voltar lá na página anterior. Olha só, retornei aqui para vocês na página anterior.
tem uma imagem aqui, certo? Tem várias coisas aqui representadas nessa imagem. E tem uma tina aí. Vocês vão localizar onde está a tina para vocês circularem ela, tá? Letra G. Nos quadrinhos abaixo, escreva palavras com a letra T que corresponde a objetos que aparecem na tira. Depois pinte as sílabas que essa letra aparece. Então, gente, olha só. Lá na tira a gente observou objetos, observou as coisas que estão acontecendo na cena, certo? Vocês vão pintar, ou vocês vão escrever aqui nesse quadrinhos aqui as palavras com a letra T, tá? Então, por exemplo, vocês vão voltar na cena e lá vocês vão localizar. Aqui já tem a tina. A tina já está escrita aqui, tá? Vocês vão localizar lá. Vou dar uma dica para vocês. No ombro da personagem principal tem um objeto que a gente usa para enxugar. Esse objeto começa com a letra T. Então, vocês vão descobrir onde vocês vão colocar aí, tá? E eu quero fazer uma pequena correção com vocês do instrumento que eu falei numa aula lá sobre o nome dele. É porque esse instrumento, ele é bem parecido com outro que também a gente pode falar de corneta. Então, turminha, desconsidere aquele nome que eu falei anterior, que também poderia ser, mas no caso especificamente que a gente precisa para resolver aqui nos quadrinhos, a gente vai utilizar a palavra corneta. É aquele instrumento que ele estava tocando, tá? Que o franjinho estava tocando. Então, vocês vão descobrir aqui onde vocês vão escrever a palavra corneta e onde vocês vão escrever o nome daquela palavra que a gente usa para enxugar depois de um banho, tá bom? Vamos para a próxima página. Bom, letra H. Complete a palavra que corresponde a um objeto da tira. Depois, pinte nas duas palavras as sílabas em que a letra D aparece. É bem parecido com as quadrinhos anterior, a atividade anterior. Porém, agora nós temos aqui uma palavrinha que é degrau e nós temos outra palavrinha que começa com es. Então, olha só, vocês vão voltar lá na historinha da tirinha e vocês vão ver que tem essa palavrinha lá na tirinha. Que palavra é essa que começa com es e tem mais 4 letrinhas apenas, olha, tá? Então, a gente precisa descobrir quais são as 4 letras que precisam formar essa palavra de um item que aparece lá na tira. Letra I. Reescreva a frase abaixo, substituindo as ilustrações pelas palavras correspondentes. Então, olha só, vocês podem utilizar ou o nome do cachorrinho, ou se vocês quiserem colocar o cachorro, pode. Mas se quiser colocar o nome da personagem, que a gente já falou que é Bidu, vocês podem também. É muito simples. No lugar da figura que está aí, vocês vão escrever a palavra, vocês vão reescrever a frase de novo e onde está o desenho, vocês vão usar a palavra no lugar do desenho. Então, tem um desenho que vocês vão escrever o nome dele. Não viu a, vocês vão escrever o nome desse objeto que está no desenho, porque ela estava escondida. Ok? Número 3. Nos quadros a seguir, complete as palavras com as sílabas que faltam. Em seguida, circule as palavras que correspondem às imagens abaixo. Então, olha só, gente, é muito legal essa atividade. Nós temos as sílabas aqui, ó. Tu, tá, dá, do, to e ti. E nós temos as palavrinhas aqui embaixo que está faltando a parte dessas sílabas. Vocês vão escolher uma de cada dessas sílabas e completar lá. Aí, como que vocês vão saber? Vocês vão tentando, olha, por tentativas. Na primeira palavra tem o ma e falta uma sílaba inicial. Aí vocês vão tentar. Seria turma? Seria tama? Será que seria dama? Será que dá certo? Eu acho que dá, hein? Ou será que é doma? Também será que dá certo? E vocês vão fazendo por tentativa. Aí vocês vão tentando todas as palavrinhas para descobrir. Nós temos na segunda palavrinha a sílaba C. Aí vocês vão tentar. Tuce. Não tá muito legal essa palavra, né? Tasse. Será que é dace? Será que é doce? Assim vocês vão conseguindo preencher todas as palavrinhas que estão faltando com as sílabas que está acima. Quando você vê que vai formar uma palavra que existe, que faça sentido, é essa sílaba. Mas se vocês colocarem uma sílaba que não vai formar palavra nenhuma que existe, sinal que não é ela, vocês tentam com a próxima, tá? E também nós temos as próximas sílabas com a letra D. Nós temos as sílabas da, te, do,
dó, de e ti, tá? Aqui a gente já misturou as sílabas também, ó, tá vendo? Então, olha só. Dá, agora eu preciso completar essa palavrinha. Será que seria dá? Será que seria date? Será que seria dado? Ou será que seria dado? Acho que fez mais sentido, não fez? E assim vocês vão fazendo com todas as palavrinhas até descobrir as sílabas correspondentes que está faltando em cada uma delas, tá ok? E depois vocês vão circular as palavras que correspondem à figura ao lado. Então, olha, vocês sabem que essa figura ao lado do primeiro quadrado é um tatu. Então, dentre essas palavras, vocês vão descobrir a palavra tatu e vocês vão circular essa palavra. Ao mesmo tempo, aqui, olha, no finalzinho da página, nós temos a gravura de um dente. Então, dentre essas palavrinhas que estão no quadradinho, vocês também vão descobrir a palavra dente. E aí, vocês vão circular ela. Combinado, turminha? Essa foi a nossa aula de português de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar que eu ajudo vocês, tá ok? Fiquem com Deus e um abraço.